Olá a vocês, sejam bem-vindos. Em instantes daremos início à nossa live. Vamos falar hoje sobre um tema muito importante, direcionado aí às relações de consumo, as relações locatícias, os contratos civis, uma questão muito importante aí, Beauty Suite, onde vamos falar aí a compreensão e pontos de atenção. Opa, estão vendo aqui já participantes: Felipe, Karine, Elisa, Simone, Vera, Andréia. Já vou aqui chamar o nosso convidado a participar. Lançar a rede para pescar o nosso convidado a participar com o Dr. Demétrio também se faz presente. Fábio, meu amigo, como está? Boa noite, Thiago. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem, que bom tê-lo aí. Bom, o prazer é todo meu aí de estar com você, aí com a nossa audiência. Gostaria de dar uma boa noite a todos e dizer que o pessoal aí que quiser enviar perguntas, quiser participar, que eu fico às ordens, vai ser um prazer. E eu não podia deixar de agradecer ao Secov RS HDM, na pessoa do Dr. Moacir Schuxter, agradecer a Angélica e um especial abraço a ti, que desde o início, até nas nossas prévias, né, o evento, né, muitas vezes o pessoal não sabe, mas vocês são super organizados, né, a gente discutiu o assunto, pôde trocar impressões, né, e é sempre um prazer para mim trocar ideias aí com pessoas de alta competência aí, como você, no caso, que é advogado da casa aí, e com os demais integrantes do Secov aí, que prestam um trabalho fantástico aí ao mercado imobiliário. Claro, com certeza, é sempre muito bom. Eu sempre digo, essa prévia aí com os nossos convidados aí é um momento exclusivo a qual eu costumo desfrutar aí para a gente já afinar o diálogo, o debate que nós vamos trazer aqui, o tema, né? Com certeza aí a gente se congratula muito de poder sempre trazer esses temas tão palpitantes aí, desse que nós vamos falar ainda, né? Que é algo que está bem inserido aí na realidade. Eu estou esperando aqui mais alguns minutinhos, o pessoal está chegando, aqui aparece na minha tela, já temos Deixa eu te um fazer número uma pergunta considerável. técnica, então. Pois não. Chegou a dar alguma cortada? Porque eu posso colocar tanto no 4G, 5G, como no Wi-Fi. Como é que está se comportando? Nós já estamos no ao vivo e sem corte nenhum. A conexão O tá seu boa. pronunciamento inicial aí foi tranquilo, muito bom. Se Tá der ótimo. alguma coisa, a gente avisa, o pessoal avisa aí às vezes também se cortar, né? E a gente repete de novo. Mas eu acredito que teremos uma noite tranquila aí em termos de internet. Eu estou vendo aqui, já vamos dar aqui, fechar 5 minutos aí, né? Já para a gente não atrasar também aquele pessoal que é pontual aí, já nos fazendo essa presença aí. Já temos pessoas aí já convidadas, já entrando. Temos aqui Carla, Demétrio, temos Gabriela, Karine, Andréia, Vera. Tem bastante gente aí chegando aí. O tema com certeza é muito bom. Vale a pena o nosso debate, nosso diálogo, a nossa apresentação de hoje aí. E a gente utilizou essa plataforma do Instagram porque ela permite aí uma visualização das pessoas, uma coisa mais íntima, introvertida nesse sentido aí, que eu acho que faz para tornar um tema assim importante, mas também trazer essa coisa boa de discutir. Deixo meu Bom, abraço aos fechamos aí amigos do nosso tempo? Ibradim. Isso. Deixo meu abraço aos amigos do Ibradim. Aqui já vi a Gabriela Dornelles, a Carla da Gadi. Já estou vendo que tem bastante gente aí de relevância, Eduardo Brilman, que trabalha com o mercado imobiliário. Com certeza. Bom, então vamos dar início à nossa atividade aqui de hoje, nessa live do Secov, e vamos falar sobre um tema aí que vocês já viram acompanhar pelas redes aí, que são os contratos Beauty Suite, compreensão e pontos de atenção. Trata-se aí de um tema bem importante. Temos aqui a pessoa do meu amigo aqui também, sempre colaborador aí no mercado imobiliário, com o Secov, o Dr. Fábio Machado Baldiceira, que eu vou falar aqui brevemente dele, advogado e sócio de Souto Correia Advogados, doutor em Direito pela Universidade Burgos, Espanha, especialista em Direito Imobiliário pela FADISP, diretor regional do Ibrahim Rio Grande do Sul,
membro do Conselho Consultivo da HDI, tendo presidido a entidade no biênio 2016-2018, professor de curso de pós-graduação em extensão em Direito Imobiliário, referido como advogado de destaque na área imobiliária pelos anuários internacional The Legal 500 e Leaders League e pela Análise e Advocacia. Possui ampla experiência em direito imobiliário e presta assessoria jurídica regularmente para clientes nacionais e estrangeiros, autor de diversos artigos e obras relacionadas ao direito imobiliário. Como vocês que já estão nos assistindo, perceberam o peso aqui de conhecimento do nosso convidado e com certeza aproveitem essa oportunidade, essa live, porque o Fábio, além de ser essa pessoa que tem esse conhecimento, também é uma pessoa extremamente simpática e assim, ó, aproveitem esse momento porque é muito, muito importante. E já dando início para a gente ir para o nosso tema, não é? O que eu te falaria assim, Fábio? Essa nossa questão que nós vamos tratar hoje, é importante talvez esclarecer para aqueles que chegam e imaginam o que significa a expressão essa build to suit e qual a origem e quando começou a ser utilizada no Brasil. Porque esse é um instrumento, não é, também jurídico aí, que pode ser feito uso aí para a questão que envolve as propriedades, o direito imobiliário. É uma oportunidade de negócios. Eu passo a palavra a ti, dando esse encaminhamento inicial, esse pontapé, e vamos à nossa live. Obrigado, Thiago. Boa noite. Eu acredito que esse tema aí, build to suit, compreensão e pontos de atenção, é um tema bastante relevante para o mercado imobiliário, então parabenizo vocês por essa escolha do tema e dado a minha oportunidade aqui de trocar algumas ideias com o público, enfim, com vocês, com a entidade. Primeiro ponto, se a gente for fazer uma tradução ao pé da letra do que significa build to suit, seria construído para servir ou construído para se ajustar, podendo também ser traduzido como eu gosto de falar, e foi assim que é a primeira vez que eu vi essa expressão, construído sob medida, como se fosse tailor-made, né? Se a gente for fazer uma tradução de, ao invés de build, falar build to suit, a gente estaria falando também construir para servir. Então, basicamente, a expressão é essa. A gente observa que a construção, se a gente vai ver a expressão inglesa, ela predomina, né? No Brasil, a gente tende a falar mais em locação, quando nos vem build to suit na cabeça. Mas não é, e a gente vai ter a oportunidade aqui nessa live de discorrer, né, sobre a natureza jurídica, sobre os entendimentos doutrinários, jurisprudenciais e sobre a prática, né, que é muito importante. A gente vai poder conhecer um pouquinho mais o que é o build to suit, né? Se ele é uma locação, ele é uma empreitada, faz parte de uma construção, de uma aquisição, ou tudo ao mesmo tempo, né? O que a gente estaria falando? Outra pergunta relevante que tu me fez foi qual é a origem. A difusão desse instituto ocorreu, como a maioria desses institutos modernos aí do direito imobiliário, securitização, entre outros, nos Estados Unidos. Tá? Segundo a doutrina, foi por volta de 1950, nessa década, que começaram a surgir os primeiros build to suit nos Estados Unidos. Ou seja, é um contrato que já tem uma longa tradição anglo-saxã. Depois disso, ele teve também uma difusão na Europa e na Ásia. Aqui no Brasil, esse instituto começou a se originar, e os primeiros contratos foram a partir do final da década de 90, após o Plano Real. Aí, paulatinamente, essas cláusulas dos contratos americanos começaram a serem incorporadas, né, Thiago, no nosso sistema jurídico. Foi uma aventura no início, né? Porque as partes não tinham um regramento específico e nosso sistema jurídico romano-germânico, os players do mercado, os advogados, a gente joga muito com essa questão dos contratos tipificados, aqueles contratos tradicionais lá de Roma, muitos deles, né, como a compra e venda, a permuta, a troca, enfim, grandes institutos que a gente tem. E isso aí foi uma novidade, né? Porque que bicho é esse, né?
Agora, o direito, né, Tiago, a gente não pode ficar inerte às operações econômicas. Sempre que as partes fizerem uma equação econômica, algum ajuste, nós, como operadores do direito, a gente tem que sair atrás para dar guarida a essas situações, né? E eu posso dizer para ti, Tiago, que o Código Civil de 2002 foi extremamente importante. Eu falei final dos anos 90, mas esse contrato começou a se difundir mesmo, foi pelos os anos 2000, ali, pós-Código Civil. A gente, com a entrada em vigor do Código Civil, a gente ganhou 2 aliados a essa contratação, que um deles vem a ser o próprio artigo 425 do Código Civil, né, que menciona que é lícito às partes celebrarem contratos atípicos, né? Então, esse artigo por si só já daria legitimidade para os build-suits, ainda que não tivesse uma regulação específica. E se a gente observa também o artigo 473, que trata da resilição, sobretudo em seu parágrafo único, né? Que ele menciona que, se dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeitos depois que tiver um prazo compatível, Tiago, com a natureza e com o vulto dos investimentos. Então, veja bem, a gente se aproximando um pouco do que vem a ser, eu posso até trazer um conceito doutrinário aqui para vocês, né, para a gente começar essa compreensão, esse acercamento. Segundo o Cristiano Souza Zanetti, né, que tem um artigo muito bom sobre esse tema, ele fala que, por força do contrato build-suit, dada pessoa se obriga a levar a efeito certa construção, veja o elemento de construção como é importante, eu diria que indissociável do build-suit, conforme determinadas especificações, ou seja, é uma necessidade do locatário, não é um imóvel que está ali pronto, disponível ao mercado como qualquer outro, senão a gente estaria diante de uma locação, né? E em seguida conferir o direito de uso e fruição ao outro contratante, contra o pagamento de determinado valor. Vocês viram aqui que não apareceu a locação, né? Vocês viram aqui que uma doutrina pura, como a do Zanetti, fala, ó, por força do contrato, a pessoa se obriga a levar efeito, certa construção, conforme determinadas especificações, e em seguida conferir o direito de uso e fruição ao outro contratante, contra o pagamento de determinado valor. E aí o Zanetti ainda menciona que na prática negocial, quem se obriga a construir é qualificado como empreendedor. Nesses contratos a gente também pode chamar de investidor. Eu não recomendo a figura do locatário, né? Eu não chamo de locatário, eu chamo empreendedor, investidor, ou qualifico como o nome da empresa. E aí o Zanetti completa que a parte incumbida do pagamento, veja bem que não é uma locação, não pode ser cumprida locação, por sua vez costuma ser mencionado como ocupante, né? E, enfim, a gente pode chamar também de contratado, encomendante, pode chamar pelo nome da empresa, mas eu não cairia pela via da locação. Esse é o primeiro ponto que eu tenho para mencionar. Eu achei muito interessante esse detalhe que a gente consegue perceber realmente que lá na década de 90 surge isso, mas o Código Civil, a gente sabe que a natureza dele previu muito essa situação dos contratos, da liberdade das pessoas de contratar, não é? Não teve tanto esse dirigismo contratual assim, e eu achei curioso esse detalhe que você falou. Eu não chamaria as partes, e aí já adentrando um pouco nessa questão contratual de locadores, de locatários, mas sim de investidores, empreendedores, construtores. Nesse detalhe, qual é a fundamentação legal desse instituto no Brasil, então, assim, para a gente situar? Bom, a partir da Lei 12.744 de 2012, a gente teve incorporada na nossa legislação um regramento específico que foi parar de paraquedas, que nem eu costumo dizer, na Lei 8245, na Lei de Locações. Talvez porque a Lei de Locações é um dispositivo, é um arcabouço legal que guarda muito respeito da sociedade. As partes hoje sabem que a lei, mesmo sendo de 91,
fazendo aí seus 30 anos, ela é uma lei que as partes confiam, as partes conseguiram, o legislador, através da positivação de muitos preceitos jurisprudenciais que foram incorporados à Lei 8245 e depois, nas suas posteriores reformas, ele conseguiu fazer uma lei equilibrada. Antes da lei, sob a égide da Lei de 79, a gente tinha um desincentivo à locação, quando a lei de locação veio para dar mais paridade. Talvez a lei de locações de hoje precise de reformas, principalmente no que tange a parte não residencial dela, né? Porque a gente tem ainda mecanismos que servem muito para proteger aquele locatário hipossuficiente, né? Um exemplo, duplicidade de garantia, né? Se a gente tem uma locação não residencial hoje, mesmo que seja de alto vulto, as partes não poderiam renunciar, as partes não poderiam exigir duas garantias, quando muitas vezes a gente sabe que a fiança hoje ela já não consegue, muitas vezes pela morosidade do judiciário, se servir como uma garantia, né? Então a gente se apega a muito formalismo. E o build-suit, assim como foi no artigo 54, que regula a cessão de uso de estabelecimentos em shopping center, foi uma resposta do legislador dizendo que predominam as condições pactuadas pelas partes, né? E o legislador, assim como o fez nos contratos que a gente chama de shopping center, não esqueceu de fazer isso com relação ao build-suit. Mas, quando eu digo que ele foi parar de paraquedas, o projeto de lei original, Thiago, ele era bastante simplista, ele dizia o seguinte, que ao build-suit não se aplicam as disposições da lei de locação. E aí depois a gente sabe como funcionam os trâmites legislativos, tiveram emendas, substitutivos e acabou-se por entender que o build-suit seria sim colocado na lei de locação, seria num artigo só. O que ele fez? Ele introduziu o artigo 54A e fez uma ressalva em relação ao artigo 4º, né? Porque a gente sabe que a gente tem uma premissa na lei de locações. O proprietário não pode receber o imóvel antes de exaurido o prazo. Somente em situação de acordo das partes, cumprimento contratual, ou cumprimento legal, falta de pagamento, ou aquela situação muito específica de reformas urgente em função da segurança do imóvel. Ou seja, mas em condições normais de temperatura e pressão, a gente não pode reaver o imóvel. De outro lado, muitos locadores às vezes não sabem, o locatário sim pode realizar a denúncia sem qualquer motivo, a denúncia antecipada e imotivada, desde que pague a multa pactuada, né, proporcionalmente ao tempo de duração do contrato, com uma redução proporcional. Ou seja, a multa tem que ser estipulada num parâmetro adequado para que possa, né, o locador eventualmente colocar o imóvel no mercado. Então, essas disposições, como a gente vai agora evoluindo no Instituto, elas não servem de forma alguma para regular o instituto do build-suit, o contrato build-suit, que é um contrato é um contrato muito mais complexo, onde o uso e a fruição são apenas um dos elementos do contrato build-suit. Por essa razão, uma das primeiras coisas que eu queria deixar clara aqui nessa live é o seguinte: o contrato, muitas vezes eu posso até ter dificuldade de saber o que o build-suit é, mas eu tenho certeza que o build-suit não é. Ele não é um contrato de locação e ele não segue as normas de direito material do contrato de locação, excetuando aquelas disposições que vieram no artigo 54A, no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, que eles tangenciam pontos da lei de locação que poderiam prejudicar astronomicamente esse instituto. Uma delas é a revisional de aluguéis, e eu já vou entrando nessa compreensão do Instituto e vou falar mais, e outra seria esse próprio artigo 4º, no qual a multa proporcional ao período de duração pode não se servir, não se serve para indenizar o investidor, no caso, não o locador, veja bem, o investidor ou o empreendedor ou o contratado, porque ele é procurado, batem na porta do contratado para construir um imóvel ou para fazer reformas substanciais,
segundo a lei. Nessas questões aí que tu abordou, já nesse início, eu perguntaria assim, então, a gente já conseguiu verificar o fato de que o nosso legislador optou por inserir ali, né, durante a tramitação do projeto, inserir esse artigo 54, muito singelo nesse ponto na lei do inquilinato, e isso também é um reconhecimento, por, como você mesmo referiu, uma legislação que é muito equilibrada, muito centrada, que teve algumas pequenas reformas, mas ela não desnaturou, não desmaturou, não desconfigurou essa legislação, ou seja, é uma lei que eu trabalho muito com ela no dia a dia lá, atendendo, tirando dúvidas, e para locações ela realmente ela funciona bem, ela tem uma certa paridade ali, não é? Na grande maioria das situações. Mas jogando para dentro desse nosso contrato atípico, né, já me atrevo a falar assim, o que tu veria que Desculpa te são as interromper, vantagens? Thiago, Oi? mas entra agora na live aqui o doutor Alexandre Junqueira Gomide, que para mim é Ah, é sim. a maior referência doutrinária e pareceristas nessa matéria, viu? Ele se juntou conosco na live, estou aqui com o livro dele inteiro, Ó, rabiscado e sublinhado, né? Eu sempre digo, nada melhor do que tu ter uma prática e tu ter um respaldo uhum. jurídico. Mas continua aí, Thiago. Tu estava dizendo que tu Não, trabalha, enfim, exatamente. muito e que essa é uma lei que balizou, né, de certa Exato. forma, com muita segurança o Essas mercado de relações locação. locatícias, né, com muita segurança, exatamente, o mercado de imóveis. E quais seriam, então, as vantagens ou desvantagens desse tipo de contrato, em termos que, quando a gente compara ele ou percebe-se ele com a lei do inquilinato? Não seria bem um comparativo, mas há vantagens e desvantagens, ou há um enquadramento melhor ou pior nisso? Assim, ó, vou dar um passo atrás para a gente falar, então, da natureza jurídica desse instituto ou da Uhum, sua definição, né? Eu vou trazer até a definição legal, ainda que o próprio Alexandre tenha uma definição que eu acho muito melhor, né? Mas só para a gente ter como ponto de partida, e como a gente tem sim, 50 minutos, isso aqui poderiam ser feito mais de uma live para a gente falar desse instituto. Eu quero ver se eu começo a falar exato. justamente essas perguntas interessantes que tu me falou. Qual que é a vantagem? Qual que é a desvantagem? Quanto que eu faço? Quais são os pontos de atenção? Bom, primeira, então vamos ver. Na locação não residencial, que eu não gosto de chamar de locação residencial, mas pensem no build-to-suits de imóvel urbano, né? No Sim. qual o locador, pensem, o contratado, ou seja, a pessoa que batem na porta dela, procede à prévia aquisição, à construção ou substancial reforma, por si mesmo ou por terceiros, de imóvel, então, especificado do pretendente à contratação, vou dizer, em vez de locação, a fim de que seja este locado, eu vou dizer, utilizado por prazo determinado, e a norma foi muito precisa, assim como no Shopping Center diz, e prevalecerão as condições livremente pactuadas nesses contratos e as disposições Uhum, procedimentais desta lei. O que a lei quis aqui? Ela quis dizer o seguinte: disposições de direito material, eu vou regular duas delas nos meus parágrafos, que são essencial à natureza do build-suit. Procedimentos, vamos pela lei de locações, né? É porque ela, de forma conservadora, no projeto de lei, ela quis dar essa guarida, né, à locação, né? Então, esse instituto se socorre no que tange a ação renovatória, a despejo, a forma de retomar, e a consignatória, ela se refugia na lei de locações. Com relação à revisional, sim. a gente diz no parágrafo 1º, poderão as partes convencionar a renúncia ao direito de revisão. E no parágrafo 2º, ela pega justamente no artigo 4º, e excepciona do artigo 4º, fala, em caso de denúncia antecipada do vínculo pelo locatário ou contratante, ele se compromete a pagar a multa convencional, que não se cederá, porém, a soma dos valores do aluguel, dos aluguéis vincendos. Então, o que o legislador Uhum, fez aqui? Revisional, não cabe nesse tipo de contratação. Outra, a multa, aquela estipulada no contrato, que gira em torno de 3 a 6 aluguéis, podendo chegar a 10, reduzida proporcionalmente, ela não cabe no build-suit. E por que ela não cabe?
Porque o build-to-suit, Thiago, para a gente entender, a gente tem que pensar como uma equação econômica. A gente tem que sair um pouco das amarras do direito, porque a gente não vai encontrar esse contrato atípico misto, né, nas palavras do Alexandre Gomide, a gente não vai encontrar ele no Código Civil, a gente vai encontrar ele às avessas aqui na Lei de Locações, mas o que a gente tem que pensar? Na equação econômica. Se um contratante ou locatário, pretendente a locatário, né? E vamos falar assim só também, né, para falar um pouco na lei, ainda que eu já deixei bem claro que eu não uso essas expressões nos contratos. Se ele é uma rede de farmácias, supermercado, se ele quer, de repente, é uma indústria que precisa de um imóvel específico, com tanto de proteção no solo para não desabamento do terreno, ou seja, por que ele vai sair do core business dele? Imagine uma Coca-Cola SA. O que a Coca-Cola SA faz melhor na vida dela? Vender refrigerante. Se ela vai colocar uma fábrica de 20 mil metros quadrados, o que ela precisaria fazer? Ela precisaria entender de prospecção de imóvel, ela precisaria entender de construção do imóvel, de aspectos técnicos do imóvel, e quem melhor faz isso? Não é a Coca-Cola SA. Assim como não é a farmácia X, assim como não é o supermercado Y. Mas ele pode querer que uma empresa especializada em construção, que está acostumada a tomar o risco no mercado, que essa empresa entregue um imóvel tailor-made, feito sob medida, sob que nem uma luva para ela, para que ela possa usufruir por certo período. Então, nisso vem a modalidade do contrato build-to-suit. Há necessariamente que ter a empreitada, né, a construção da edificação ou reformas substanciais, uma repaginação no imóvel, somado à fruição. Então, a gente tem aí um contrato que é atípico, porque ele... A própria lei de locações, no seu artigo 54, fala e prevalecerão as condições livremente pactuadas. Se a gente não faz essa distinção, Thiago, a gente vai cair na lei de locações e a gente vai estar falando, só posso ter uma garantia, a gente vai estar falando de várias discussões. Por exemplo, se o empreendedor, ao final desse prazo, tem uma outra locação, se eu poderia ou não renunciar àquele artigo 75 que fala em relação que se ele tem uma proposta melhor de terceiro, que eu tenho que indenizar. A gente vai cair numa série de celeumas da lei de locação. E isso aí seria, eu acho que seria um desaviso ao mercado, um desaviso às partes. Tanto é que a jurisprudência hoje, até para fazer a live, eu tive a oportunidade de revisitar durante semanas jurisprudência dos tribunais de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, STJ. A jurisprudência me dá muita alegria que ela entende esse instituto. Ela entende que é o build-to-suit. Mais adiante, ao final, eu vou até te ler para o público alguns acórdons para vocês verem como o judiciário está entendendo de mercado. Eu até costumo brincar, tudo que o judiciário não teve a vocação de entender sobre a incorporação imobiliária, né, castigou por muito tempo o incorporador, até o advento da lei de distratos, o build-to-suit não. O judiciário fez questão de entender. E não só entendeu pós-lei 12.744, que aí introduziu o Instituto de uma forma mais expressa, não digo tipificou, mas introduziu o Instituto, porque ele dá uma certa noção, né? Ali, só que ele não dá uma certa noção, na minha opinião, só do build-to-suit. Tem outra operação de mercado, Thiago, que se chama Stay and Lease Back. Você vende o imóvel e loca. Essa operação, e eu acho que aí tem, se eu não me engano, acho que o próprio Gomide, José Paulo Marzagão, entre outros doutrinadores, mencionam, eu posso também não ter o elemento da construção, mas aí eu não estou falando de build-to-suit. Mas não, Fábio, mas tu falou que o build-to-suit tem elemento da construção. Tem. O build-to-suit tem que ter o elemento da construção. Se não tiver, não é build-to-suit. Por isso que é um atípico misto. Porque a gente tem basicamente um contrato aí de empreitada, né, de construção, e um contrato de locação. Né? E aí, que até o Alexandre fala no livro dele, a grande celeuma aqui é uma hierarquização das normas. Né? Por isso agora, quando eu for falar também dos pontos de atenção,
eu vou falar um pouquinho de que eu uso nos nossos contratos, né? Enfim, para os nossos clientes. Perfeito, Fábio. Bom, que honra aí ter essa voz, né? A doutrina falando aqui, não estou falando sozinho, então, né? Exato, Mas exato. quando eu falar, Tiago, sobre a questão aí das cláusulas, que eu acho muito importante fazer no contrato, aí eu trago esse ponto. Mas te deixo à vontade aí para ir perguntando, para Eu ir acho que é colocando comentários. é muito pertinente essa questão, porque fica claro para quem nos assiste agora nesse momento que aquele artigo 54, por mais singelo que ele pareça, é um único artigo tratando de um instituto tão, não vou dizer enigmático, mas tão complexo. Aquele artigo 54, o CAPT, ele fala exatamente esses detalhes, né? Uma característica, tem que haver uma aquisição ou uma reforma, uma construção, algo substancial. Não é para que alguém vá utilizar de uma outra forma e que prevalecem as condições ali pactuadas. Eu acho que isso aqui separa exatamente o espírito que a lei do inquilinato tem de proteção, de tentar tornar um equilíbrio entre as partes, disso aqui que deixa a critério. Nós aqui estamos falando de outro tipo de contratante, que não o locador e o inquilino propriamente ditos, aquele que vai alocar um comércio ou que vai alocar uma casa. Aqui nós estamos falando de grandes contratos, realmente são coisas que espelham algo maior. E aí essa questão que o Código Civil também trouxe ali em 2002, da responsabilidade das partes na liberdade de contratar, ou seja, aqui quem está tratando o contrato não é o seu Joãozinho ou a dona Mariazinha ali que tem uma casa e o Mário vai locar, etc. Não, aqui nós estamos falando de uma empresa, uma entidade, um empreendedor, ou seja, são negócios, isso movimenta a economia. E nada mais justo que a jurisprudência, a doutrina terem compreendido tão bem isso, porque, do contrário, teríamos perdido aqui uma oportunidade de fomento à economia, porque isso aqui é uma boa saída hoje em dia para quem tem um imóvel grande, pode se olhar para esse empreendimento e daqui a pouco outras pessoas querer prospectar um imóvel melhor para um grande negócio. Isso remaneja os contratos, né? Irretocáveis as suas colocações. A gente está diante, Tiago, de um contrato paritário. Aquele contrato nos moldes da Lei de Liberdade Econômica, que, aliás, quando eu vou falar agora, depois das cláusulas que eu coloco, a Lei de Liberdade Econômica, ela entendeu isso, tanto é que ela mudou o artigo 421, ela introduziu no Código Civil. A gente está com outro tipo de relação. A gente não está sequer numa relação não residencial. Aqui a gente não está falando de um pequeno mercadinho da esquina. Aqui, muitas vezes, a gente está falando de uma empresa na condição de contratada muito poderosa, uma empresa, muitas vezes, grande. A gente está tratando, muitas vezes, de uma multinacional que está aparelhada com seu corpo jurídico, que já fez contratos build-suits, muitas vezes, até lá fora, principalmente lá fora, e depois veio aqui para o Brasil e se surpreendeu, aqui também temos segurança jurídica para esse instituto. E do outro lado, a gente muitas vezes está com um empreendedor que, por incrível que pareça, pode não ter a mesma qualificação de corpo jurídico, a mesma experiência. Por quê? Porque ele tem aquele imóvel situado na avenida, maravilhoso, ou ele tem aquele último terreno grande, assim, de grande porte, no qual pode ser construída uma indústria perto de uma via de escoamento, uma BR, entendeu? Mas esse cara pode nem ter as condições jurídicas, né? E nem ter aquela compreensão do instituto. Porque o importante é a gente falar que o build-to-suit é uma equação econômica. O que o locador, ou no caso, investidor, ele tem que pensar? Eu tenho que ser ressarcido. Se eu for comprar um imóvel a pedido do contratante ou locatário, eu tenho que comprar um imóvel que se sirva para isso, né? Então, eu vou ter que colocar um dinheiro na frente, eu vou ter que construir esse imóvel, passando por todas as exigências legais, além do dinheiro que eu tenho que colocar na frente, passando com demoras de habite, passando com o risco de aquisição imobiliária que a gente tem, precisando contratar advogados, precisando contratar arquitetos, precisando contratar engenheiros e empreiteiros, para só assim, depois, lá no futuro, eu receber a remuneração. Então, eu vou dizer o seguinte,
o judiciário, ao analisar o parágrafo 2º, quando ele fala assim, ó, a multa não poderá exceder os valores vincendos, eu acho que o judiciário tentou ser muito equilibrado. Porque, de repente, se a gente for colocar um prazo muito menor que 10 anos, essa equação econômica não fecha. Por quê? Exato. Porque só o que falta para vencer, a não ser que tu colocou no papel. Preço da aquisição do imóvel, do solo, preço da construção e o valor da fruição. O que eu vejo muitas vezes, né? E isso tem esse é um contrato para quem gosta de negociação, para quem gosta de passar, às vezes, madrugadas em mesa de reunião e para quem gosta de estar perto do cliente. O que eu falo para o cliente? Muito cuidado aqui, quando eu estou pela parte do empreendedor. Você está calculando uma multa ou você está pactuando um aluguel que ele está muito interessante comparado ao aluguel do vizinho do lado. Só que veja bem, por até uma hipótese que ele já tem o imóvel no bank land dele. Você está pegando um imóvel e você está vocacionando esse imóvel a uma necessidade do locatário ou contratante, que depois você vai ter que investir muito para que esse imóvel seja repaginado a outra finalidade, se porventura tu locar para uma atividade que não tem tantos players no mercado, você está imobilizando esse capital e você tem que receber o preço pelo investimento, pelo risco e pela fruição. O que a gente vê muitas vezes? A gente vê muitas vezes que o pessoal tem feito build-to-suits, principalmente a requerimento de grandes cadeias empresariais, e elas querem pegar o bom do build-to-suit para elas, que é o quê? Me dê o imóvel assim. E como eles têm um corpo jurídico formado por excelentes advogados que só fazem isso, daqui a pouco ele vai falar o seguinte: se eu colocar um aluguel que não está tão alto, é grande interesse para mim, ainda mais num contrato a longo prazo, frear a possibilidade de renúncia. Porque, de repente, naquele lugar onde tem um imóvel, tem contratos de build-to-suit, Thiago, que são por 30 anos. 30 anos mudam o mundo. 30 anos volta, sai uma pandemia, vem a internet, entendeu? Sabe o que a gente vai enfrentar depois. Então, de repente, para o locatário, ele tem um imóvel construído sob medida, no lugar que ele achou interessante, num valor que está um pouquinho a maior que o valor de mercado, mas que não vai poder ser revisado. A lei de locação ordinária, ela reza que a cada 3 anos, e reza de forma certa, quando a gente está tratando de locação, não de build-to-suit, que as partes podem revisitar esse aluguel, porque pode, sei lá, ter construído um shopping center no imóvel e aquela zona se valorizar, ou pode ser colocado um presídio e aquela zona se desvalorizar, entendeu? Exato. Então, o que eu estou vendo, eu não vou ter tempo de explorar todos os pontos, porque eu quero falar também das cláusulas que eu considero importantes no build-to-suit, mas eu tenho visto cadeias fortes de cadeias empresariais, muitas vezes multinacionais, e que impõem o seu build-to-suit ao investidor. E o investidor tem que fazer essa conta de forma muito racional. O investidor tem que pensar quanto eu vou adquirir, quanto eu vou gastar para adquirir, quanto eu vou gastar para construir e quanto eu vou gastar, e quanto seria o aluguel nesse período total. Porque a multa vai ser o proporcional do que se tem a vencer dos aluguéis ou da remuneração, entendeu? Então essa equação econômica tem que ser muito bem feita. E eu tenho visto muitas vezes o pessoal pensar: eu estou com um aluguel aqui 50%, 40% a maior do que o aluguel de mercado, mas eventualmente o locador pode estar indo por um caminho que não é o melhor. Fora que muitas vezes há essa renúncia ao direito de revisão, que era justamente o cerne da questão, porque para essa conta parar em pé, a gente não podia aplicar para o locador, né, ou o investidor, a multa do artigo 4º, porque ela geralmente ia de 3 a 10 aluguéis e redução proporcional. A gente não teria retorno do investimento. Agora, por outro lado, a gente pode pensar que essa renúncia, dependendo das condições que forem pactuadas, pode ser um tiro do pé do próprio empreendedor. E se criou essa possibilidade de renúncia
sobretudo porque nessa modalidade, como geralmente, Thiago, a gente está falando, como tu mencionou, de valores vultuosos, né, de valores mais substanciais, o investidor, via de regra, pode não só pedir o financiamento bancário tradicional que a gente conhece, como pode fazer que esse contrato seja securitizado. Ou seja, ele pode negociar com uma companhia securitizadora todos os créditos que ele tem a receber do contrato de 10, 15, 20 anos que ele tem. Isso aí vai servir para quê? Isso aí vai servir para ele adquirir o imóvel, ou vai servir para ele erigir a construção. Porque, veja bem, via de regra, o locatário / contratante vai iniciar a pagar quando receber a posse do imóvel. Então, você imagina, a gente tem aqui, sei lá, não muito menos que 1 ano, não muito mais que 2 para construir, para licenciar, mas a gente tem um tempo de licenciamento. E eu estou com todo o risco praticamente nas mãos do locador, investidor, que está comprando imóvel, né, que está gastando, e até então o locatário / contratante não fez nada. Né? Então a gente precisa ter isso muito bem regrado. Eu acho que nessa sua fala ficou muito claro a questão de que tratamos não de uma locação, ponto. Isso sacramentou. Quem tivesse alguma dúvida ou alguma expectativa de que está dentro da Lei 82, da Lei do Inquilinato, é locação, não. Sacramentou, não é. Ou seja, é um contrato extremamente complexo e que requer alguém com conhecimento dele mesmo. Porque é muito fácil escorregar num contrato desse e prejudicar uma das partes aí de forma irreparável, né? Totalmente, às vezes terminando com a expectativa de alguém ou terminando com um negócio futuro, né? Tranquilamente, né? E nessas questões, Fábio, como assim os cuidados e recomendações, você já falou alguns aí, e tu poderia linkar com como a jurisprudência tem se posicionado hoje em dia? Tem havido algum conflito jurisprudencial ou realmente o que tem a jurisprudência já sacramentou aí, já pacificou? A jurisprudência, Thiago, não tem sido titubeante. Eu até tive hoje contato à tarde com uma decisão do Tribunal de Minas Gerais que eu achei bem interessante. Assim, dá para ver como o judiciário, eu fui atrás até do voto, eu me ative a ementa só. Ele fala mais ou menos assim, ó, era um caso de ação revisional e se tratava de um contrato build-suit. E ele fala na ementa, assunção de obrigações de construir, locação futura para fins não residenciais, modalidade atípica de avença. Olha como o judiciário está atento. Regras da lei do inquilinato, inaplicabilidade. Conforme a jurisprudência do STJ, as operações imobiliárias denominadas build-suit podem ser trazidas como uma construção sob medida. Até te falei, né? Que eu prefiro até dizer construção sob medida em vez de construído para servir. No qual um contratante, até a terminologia, achei uma pérola essa jurisprudência, se compromete a construir um imóvel para atender às necessidades do outro. E este, por sua vez, obriga a alocar o bem por determinado prazo, por quantia mensal, não correspondente apenas à contraprestação pelo uso e gozo do imóvel. Isso é um elemento só da equação econômica do build-suit. Exato. Mas também para remunerar os custos de aquisição ou de construção do locatário, bem como o capital investido. E aí ele fala, apesar de abarcar aluguel do imóvel, veja bem, eu estou batendo na tecla que isso aqui não é uma locação, mas a locação é um elemento bem importante do contrato. Depois, quando eu vou falar sobre a parte, existe muita locação no build-suit. Só que a gente não pode se contaminar pela locação e dizer que ela é uma locação. E essa jurisprudência está sendo muito clara, né, Thiago, em relação a isso. Ela fala, apesar de abarcar o aluguel do imóvel em uma de suas cláusulas, o contrato conhecido como build-suit possui relação contratual muito mais complexa, usando até as palavras que tu mencionou, do que a mera locação, uma vez que envolve uma série de outras obrigações, tais como a busca adequada de espaço, contratação da construtora. Por que contratação da construtora? Porque, a exemplo da incorporação imobiliária, tu pode também tanto ser a construtora, como ser o investidor que está afim
de entrar nesse mercado e ter uma construtora que faça a empreitada, né? A construção é meramente colocar tijolo, né? Agora, os recursos para angariar, né, essa estratégia de mercado, muitas vezes está na cabeça do empresário, né? E ele fala elaboração de projeto aos arquitetos, entre outros, devendo, pois, ser analisada a ótica da atipicidade, não lhe sendo aplicável às disposições do inclinato. Aí o voto do relator, o desembargador Vicente de Oliveira Silva, fala assim, ó, como muito bem observado pelo juiz sentenciante. Olha bem, isso aqui não está na jurisprudência só. Ele está no tribunal na justiça de primeiro grau. O juiz está dizendo, como mencionado pelo sentenciante. Por isso que eu digo, temos segurança jurídica hoje para firmar Bildsut no Brasil. As partes só precisam estar bem assessoradas por quem? Um advogado, especialista em imobiliário, que conheça a matéria, precisa estar aparelhado por um corpo técnico, tanto de um lado como do outro, né? Pois a gente tem que ver se esse imóvel também está sendo construído de forma adequada. Eu só falei o lado do empreendedor, mas a gente tem um lado muito importante do locatário. Mas só voltando aqui à decisão, o embargador modalidade contratual no texto da lei de locação, o fez com ressalvas, tratando-se como locação atípica, não sujeita à proteção que a própria lei confere ao locatário, de modo que suas cláusulas contratuais se sobrepõem no momento da interpretação e aplicação do direito. Assim, a análise do referido contrário deve ser feita sob a ótica da atipicidade, prevalecendo, por conseguinte, a autonomia da vontade das partes. Então, a gente vê que tudo que a gente falou aqui pode ter sido muito bem resumido por uma ementa e um voto do judiciário. Olha que poder de síntese que eles conseguiram fazer aqui nessa decisão. Magnífico, realmente, né? Exato. O fato de termos aí a percepção, para quem nos assiste, que lá no primeiro grau, por exemplo, já há uma compreensão exata disso, porque, como referimos antes, isso é fundamental para movimentar a economia. Movimentar a economia é emprego, renda, é crescimento social de todos. Imagina se fosse um instituto já sucateado, já pisoteado no início, né, com algum levante jurídico lá, né, com alguma teoria daquelas. Não, houve muito bem a compreensão. E acho que quem nos assiste aqui, com certeza percebeu que dentro da lei do inquilinato não se trata só de locações, mas também há um negócio bem complexo ali, que eu acho que ele está realmente resumido e pequeno, porque ele é grande, ele é grandioso. Olha, é um contrato que realmente, quem tiver oportunidade como você de poder trabalhar num contrato desse, como você disse, de ficar debruçado, ver, porque você tem que fazer um exame, o empreendedor tem que pensar, vou alugar por quanto tempo? E aquele que vai disponibilizar o imóvel também tem que pensar, qual é o negócio que ele vai colocar ali? Isso vai render para mim continuar? Será que ele vai conseguir chegar até o fim dos 30 anos? Olha, nós tivemos a pandemia agora. Imagina alguém que fez por 10 anos atrás e está enfrentando a pandemia agora em que as pessoas estão indo para suas residências trabalhar e não estão mais ali, ou que mudou a forma de negócio dele por causa disso. Ou seja, é um complexo, é um contrato que envolve uma gama mais complexa aí de conhecimentos mesmo. É muito, muito instigante de estudar, porque se dissecar cada termo que tem no artigo 54A, é exatamente o que está nessa jurisprudência. Tu pegar o significado das palavras, os conceitos em prevalecerão as condições livremente pactuadas. Aqui tu abre um leque de estudo, uma pequena expressão que a gente... Um mar de oportunidades. Contrato respectivo e as disposições procedimentais. Bom, só esse trecho final do 54 dá uma palestra, que dá para se divagar aí um tempo, né? Nós estamos aí já num adiantado do nosso momento, né, de conversar. Eu ia perguntar aqui também, já podendo comentar mais alguma questão referente às recomendações, mas também quais seriam as bibliografias indicadas para quem quer dar uma aperfeiçoada no assunto. Nós ainda temos aí uns 8, 9 minutos. Tá. O que a gente pode aí fazer um fechamento aí? Tendo 8 ou 9 minutos, eu vou fazer primeiro só um fechamento, que eu não posso deixar quem me assistiu até agora de colocar cláusulas, né? Porque eu sei que o pessoal está buscando isso, né? De pegar experiência comigo também, né? E depois eu vou para a bibliografia, né? Sendo que eu já citei a número 1 delas, que é o Dr. Alexandre Guamide, que nos assiste, né? Mas, enfim, considerando-os, por incrível que pareça, considerando-os, eu acho importantíssimo no contrato.
Pois esse contrato, assim como a gente Uhum. viu a jurisprudência de Minas Gerais, do STJ e de outros lugares, na qual o juiz sabe, a gente pode entrar pelo cano, a gente pode pegar alguma parte que não entenda quase da operação build-suit. Então, eu digo o seguinte, nos considerandos, a gente vai dar ao judiciário a oportunidade de deixar o judiciário, que eu digo, aquecido, porque as cláusulas muitas vezes são muito frias, são aquele beabá, Uhum. ele cede, usa, ele constrói. Ali no considerando, eu tenho a oportunidade, se eu sou locador, de dizer o seguinte: o imóvel das matrículas X, que foi unificado e que tantos metros vai ser construído a pedido do locatário contratado. Ou seja, eu tenho que contar a história. Eu tenho que contar. Uhum. Então, os considerandos, eles são assim, ó, da mais alta importância. Esses dias a gente estava fazendo o build-suit no escritório e a gente estava reunido com o empresário, a gente estava reunido com a arquiteta e mais com 2 advogados. Para quê? Para a gente entender no Google Drive o que a gente estava falando. E a gente ia ter uma Sim. parte que não ia entrar na locação, que ia ficar de fora, né? Então a gente precisava ter ou seja, um advogado que entenda de matrícula, de área, e com uma arquiteta junto, porque naquele caso específico, uma parte o empreendedor ia fazer 95% do habite, só que 5% dos arremates finais e que entram na concessão do habite eram feitos pelo locatário, que é uma rede que já está acostumada a trabalhar com isso e que quer fazer a fora. Ou seja, vocês veem a grandiosidade e a complexidade que pode ter. Se eu não trago isso tudo para o contrato, eu posso estar, muitas vezes, fazendo que o judiciário não entenda a operação econômica. E aí, de repente, aquele juiz que nunca viu uma operação de build-suit, cada vez menor, né? Mas ele pode levar por outro lado. Então, os considerandos, para mim, são muito importantes. Outro ponto importante, e eu recomendo a obra do Alexandre Gomide, Junqueira Gomide, é a gente tentar fazer uma hierarquia de normas. Quais são as normas que vão regular esse contrato? Geralmente eu coloco o artigo 54A, a livre disposição das partes e a lei da liberdade econômica. Né? A gente pode ainda ter debates, tá? Mas quando que a lei 8245, no que tange aos aspectos materiais, ela vai intervir? Eu tento deixar isso claro no contrato, que essas aí são normas só por analogia e normas secundárias, assim como as cláusulas, assim como as disposições específicas ao contrato de empreitada do Código Civil, ou seja, tentar dar para o judiciário um caminho. Eu venho aqui com o meu considerando, eu mostro o meu objeto, eu mostro a operação econômica que não é de locação ordinária. Depois eu venho para a hierarquia das normas, ou seja, é uma tecnicidade, não é copiar e colar. E isso está muito bem refletido no livro do Gomide. Cada situação, cada contrato, cada situação quase um ser em particular ali, né? Exatamente. Outra, tem que ter esse olhar, senão não fecha. Renúncia das partes. Esse é o beabá. Esse tem que ter. Vamos precisar dela ou não? Geralmente sim. Regular a penalidade, porque também é facultativa. A gente vê build-suit muitas vezes que tem 20% das prestações vincendas, 50%. Essa equação econômica, o que o advogado tem que dizer é o seguinte: não se esqueça que não é só locação. Temos que colocar aqui o investimento, temos que colocar o risco e aí temos que colocar a fruição. E essa multa tem que ser, porque essa multa pode ser um tiro no pé. Se eu coloco uma multa baixa no build-suit e eu coloco uma renúncia à renovação pelo locador, eu estou dando um tiro no pé do locador. Né? Seguros. É de muita importância que o contratado contrate um seguro de obra. Isso geralmente é exigido pelos locatários. Por quê? Porque o locatário também tem uma expectativa em relação àquele imóvel. Eu não vou provisionar um investimento de, sei lá, que daqui a pouco vai me custar 10 milhões, ainda que ele seja diferido ao longo do prazo. Eu não vou fazer um investimento desse e contar com uma fábrica, porque eu vou fornecer tantos produtos, né, em X tempo, e de repente essa fábrica aí, a gente fica a ver navios. Então, olha também a sensibilidade e como a gente tem que estar aparelhado pela parte do locatário. Né? Outras questões fundamentais, garantias.
temos que regrar garantias, responsabilidades. Olha esse caso que eu te falei recente aí, no qual o locatário também tinha responsabilidade. Consequências contra extinção, renovação compulsória, cuidar para a gente não firmar um contrato de locação travestido com o build-to-suit. Esse ponto é fundamental. Cláusula compromissória. Se eu estou como locador, eu não tenho dúvida que uma Câmara Arbitral vai ter árbitros especialistas em direito imobiliário que sabem muito bem esse instituto. Então, será que se eu vou fazer um contrato por 20 anos numa região aqui que eu ainda não tenho muita certeza da qualidade jurídica dos julgadores e da celeridade, será que eu não vou colocar aqui uma cláusula compromissória, escolher uma Câmara Arbitral, escolher uma sede de arbitragem? Aí teria outras coisas, Thiago, que nem eu digo, se a gente vai securitizar esse build-to-suit, a gente tem que não prever a compensação, né? Aquela faculdade, eventualmente, o valor do aluguel ser compensado, né? Entre outras situações. Eu tenho que levar esse contrato a registro. Também teve o Vitor Campbell, lá de São Paulo, né? Que é um magistrado aí, livre docente, ele entende pelo registro. Aí eu também poderia falar sobre a questão da gente fazer um extrato do contrato, caso o registrador entendesse que ele não é passível de registro. Enfim, é um mundo, mas é um universo apaixonante. Exato. Queria te agradecer o Secov novamente, todo mundo, a Gabriela, ao Gomide, que é um amigo inspirador, Isabela Colucci, Felipe, Vera, e a vocês aí por essa oportunidade. Me senti muito em casa desde o momento que tu me procurou para a gente fazer nossas prévias. Com certeza, é um prazer receber o amigo aí, eu sempre brinco, eu só recebo os amigos aqui, coisa boa de poder contar com esse conhecimento todo. É um tema instigante, como diz ali o nosso título, ali, o subtítulo, Compreensão e Pontos de Atenção. Acredito que nós conseguimos fazer uma coisa que todo evento assim tem que ter, instigar aqueles que estão nos assistindo a ir mais a fundo, a pesquisar, perceber que o conhecimento nesse ponto pode ser aquilo que às vezes o profissional de direito está procurando, aquele baú do tesouro. Se especialize, estude, vá atrás, converse com os colegas. Isso é fundamental. E aqueles que nos assistem com a visão de empreendedor, fica aí uma boa dica, né? Às vezes tu encontra uma oportunidade num imóvel muito grande ali, numa situação em que pode encaixar nesse tipo de contratação aí. Então, mais uma vez, eu agradeço a tua presença. Mais alguma palavra, por favor? Três obras que eu recomendo a leitura. Muito bem, as Gomide, Contratos de Build-to-Suits. José Paulo Marzagão, Regime Jurídico do Build-to-Suits, está numa obra coletiva sobre operações imobiliárias. E Cristiano de Souza Zanetti, Build-to-Suits. Esses 3 livros aí são uma bela base para quem quer entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Que bom. Esse foi o Build-to-Suit, Compreensão e Pontos de Atenção, com o Dr. Fábio Machado Baldiceira, que teve a brilhante apresentação aqui conosco, deixou todos aí maravilhados, eu só vi elogios, tivemos a participação do Dr. Gomide aí também, contribuindo aí, não é? E mais situações que vocês tenham, mais dúvidas, podem entrar em contato também com o Secov, a gente repassa as dúvidas para o Dr. Fábio, que ele gentilmente vamos responder em conjunto. Alguma outra informação que quiser, é só entrar em contato com o site lá pelo site do Secov, no Departamento Jurídico. Dr. Fábio, imensamente agradecido, foi um momento muito bom, um início de noite agradável aí para todos que nos assistiram, e até o nosso próximo live que porventura vier. Sugestões de títulos e temas podem ser encaminhados por aqui ou pelo site do Secov, e a gente está sempre aberto aí a debater mais temas. Dr. Fábio, muito obrigado pela oportunidade e desejo um bom descanso, uma boa noite, uma boa semana. Obrigado pela paciência a todos, uma excelente semana aí e que nos encontramos em muito breve. Obrigado, Thiago. De nada, um abraço a todos que nos assistem, obrigado pela atenção de todos, até o nosso próximo evento. Obrigado, um grande abraço. Tchau, Dr. Fábio, até mais. Até mais.